Por quê? O bico, a chuquinha, a mamadeira, por que que isso atrapalha? Então, atrapalha porque o modo de extração, né, na chupinha, na mamadeira e no peito são diferentes. Então, quando esse bebê chega ao peito, é toda uma estrutura diferente. Mamilo, a areola, então o ideal é ele abocanhar mais, então de estimular essa abertura dessa boca eficiente. É um processo para retirada desse leite do peito, né, então é todo um movimento de rotação que tem que ser feito. Hoje no mercado, né, eles falam muito de mamadeiras que imitam o peito, mas a gente sabe que não é real. É claro que tem mamadeiras com menos fluxo de leite. Sim, existe. Porém, contudo, uma mama é uma mamadeira, desculpa, que imite o peito, isso não é real. E o bebê, ele é muito esperto, né? O ser humano, a gente sempre vai para o caminho mais fácil. Então, quando a gente já introduz uma chuquinha, que esse leite sai mais fácil, ele sacia muito mais rápido, ele vai querer mais do mesmo, nesse sentido. Então, a gente tem que pensar, né? Então, tudo tem que ser muito bem analisado individualmente, a gente sempre repete isso aqui, para ver o que é possível, porque realmente tem uma mãe às vezes cansada, esgotada, às vezes tem uma estrutura ali e esse volume de leite não está sendo eficiente. Então são vários caminhos a serem percorridos antes de introduzir qualquer instrumento. Porque eu falo que na amamentação, gente, menos é mais, né? Então, quanto menos a gente introduzir, menos problema a gente vai ter. E o bebê aprende muito fácil. Então, a gente tem que ter esse cuidado e esse olhar mais criterioso individualmente. E o bico é aquela questão, igual a gente, quando tá mascando chiclete, aquela saliva tá indo ali pro nosso estômago, né? Essa questão do sugar ser diferente da mama. Então, não é uma sucção, a gente fala de sucção não nutritiva, né? Uhum. Não tem ali algo nutritivo, mas ele precisa sugar, e às vezes o bico vai dar esse acalento para ele também no momento que Uhum. precisa. Eu recebi uma pergunta também: eu posso dar mamadeira de madrugada pro meu bebê, para eu poder dormir mais? Nossa, eu acho que todo mundo quer esse descanso da madrugada, né? Só que a gente precisa entender, gente, que a madrugada ela é primordial na produção de leite, sabe? Porque o nível de prolactina é aumentado justamente, né, que é o hormônio que faz aumentar esse Produção, leite, né? a produção. Então, eu acho que não dê mamadeira na madrugada, se possível, Nos neste primeiros meses, sentido, né? E né? assim, você vai amamentar uma vez de madrugada, duas, às vezes vai amamentar a noite toda, de 1h30, 2 horas, depende muito da criança, depende muito da situação. Às vezes ali ela tomou uma vacina, às vezes aconteceu uma outra coisa, ela ficou doentinha, às vezes você não está muito bem. Então depende muito. Mas às vezes vai ter noites que você vai dormir um pouquinho mais. Ser mãe é isso, né, gente? Então, momentos a gente dorme, momentos a gente não dorme. E nesse comecinho, gente, a gente entender que é a livre demanda. É. Então, o bebê vai ter uma necessidade maior, mais frequente. Mas com o passar dos dias, isso vai dando intervalos maiores e a gente vai conseguindo dar um respiro, vamos dizer É, assim. vai tendo uma capacidade maior, né, de reserva ali, né, do Sim. leite. Então a gente vai passando cada vez mais as mamadas, E né. vai melhorando, né, o soninho do neném e da Uhum. mamãe. Eu tive uma pergunta também sobre isso que você falou, o que é livre demanda, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Sim, a livre demanda, gente, ela é individual, né? E a gente tem que instituir a livre demanda, né? O ideal é que seja, porque a necessidade do bebê é individual. E a gente sempre fala assim, ah, porque tem que ser de 3 em 3 horas, por exemplo, né? Então, a livre demanda é a demanda do bebê. Que às vezes um bebê que nasceu naquele mesmo dia, na mesma hora, vai ter necessidades diferentes. Então, a gente conseguir proporcionar essa livre demanda para o nosso bebê é muito importante, até para a nossa produção. Porque o nosso organismo vai entendendo. Nossa, olha, agora ele está mamando, por exemplo, de 30 em 30 minutos. Então, daqui a pouco eu preciso produzir, porque tem demanda aqui, né? O bebê vai demandar. E a gente
introduzir já no início isso, não estipulando horário, porque aí fala assim, É muito mais prejudicial, é né, Dai, muito do que mais. benéfico para a mãe e para o bebê, né. Sim, principalmente quando a gente pensa nessa produção, né? E a necessidade do bebê é individual, às vezes ele vai querer realmente dormir 3 horas, 4 horas, Uhum. e tá tudo certo. É claro, gente, se for um bebê prematuro, a gente já falou Se isso, vier né? de mamãe que tem diabetes Aí gestacional, a a gente gente tem que precisa é. realmente avaliar esses intervalos. Mas um bebê a termo, um bebê saudável ali, a gente pode ter essa articulação maior, né? Esses tempos de acordo com a necessidade real daquele bebê. E não espere seu bebê estar com muita fome para colocar ele no peito. Aos primeiros sinais, livre demanda é isso. Aos primeiros sinais, a gente vai levar esse bebê para mamar. Então, quando ele começa já a ficar mais agitadinho, mexer a mãozinha, vai acordando, vai passando a linguinha no lábiozinho. Então, você já pega esse bebezinho, nosso bebezinho tá aqui, e É. já traz ele pro peito, né, Aí gente? ele vai encostando a mãozinha assim, você vê que vai estar Isso, naquele reflexo de busca, né? Então, isso. são sinais de prontidão já para você estar trazendo esse bebê no O peito. choro é um dos últimos sinais, então vai ficar difícil para você consertar a pega. Eu tive uma pergunta também sobre a pega, né? Nós tivemos. O que é essa pega correta? Uhum. Então vamos lá, gente. Eu trouxe Mostrar minha na mama. mama. Então, gente, a gente voltou aqui, né, com as minhas mamas, da minha bebê, pra gente fazer uma prática aqui mesmo, como a gente posicionar bem esse bebê, né, no seio. E eu falo que isso é primordial, gente. Então, vamos começar do ambiente. O ambiente tem que estar mais tranquilo, né? Então, a gente tem que tentar regular isso, porque às vezes tem cachorro em casa, e o cachorro tá latindo, ou não tem circulação de ar, aquele quarto muito abafado. Gente dando palpite Muita junto. gente junto ali, todo mundo ali olhando, né, querendo ver Tirar como que foto filmada. funciona. Então, organizar primeiro o externo é muito importante. E aí a gente ir preparando, né, agora vamos amamentar. E aí como que a gente, né, vê essa mama? Então, por isso que eu falo, eh, nesse começo, a mama tá exposta, às vezes é até legal. Então, se tiver como tirar o sutiã, né, pra gente, trazer esse bebê ao seio sem o sutiã, é uma questão interessante. Eu sempre oriento, gente, a gente dá fazer uma massagem na mama pra gente preparar essa mama para esse bebê vir. Então, como que a gente faz isso? Ó, você pode utilizar 3 dedos ou 2 dedos, então a gente vem, ó, de maneira circular mesmo, estimulando essa mama. E eu sempre gosto de ensinar a ordenha manual também, porque a gente vai tirar um pouquinho desse leite, a gente passa no mamilo, passa na areola, porque já é um sinal ali a mais para o bebê, o cheiro do leite, né? Para dar uma hidratada também na sua mama, isso é muito importante. Então, só recapitulando, então a gente vem, faz a massagem, vem em C na mama, final da areola aqui, ó. A gente vai um pouquinho para trás e puxa um pouquinho para frente. Nisso, o leite já vai estar saindo. Então, você vai aproveitar esse leite, passa aqui no mamilo, passa na areola. E a gente vem e traz este bebê. Ó, a gente sempre, né, aprende desde de cedo a vir e trazer esse bebê mais nessa posição aqui recostada no braço. Eu já gosto de orientar e trazer esse bebê mais firme, ó. A gente fixando aqui o bumbumzinho dele aqui no nosso antebraço, a mão firmando a cabeça. Por quê? Porque isso ajuda a gente a direcionar esse bebê para o peito. E essa outra mão, a gente vai estar com a mão na mama. Porque aqui, ó, a gente tá trazendo, né, a gente precisa trazer essa boquinha do bebê direcionando bem na mama. E às vezes vocês pegam assim, ó, de tesoura, né? É. De tesoura É, vocês não vão conseguir ter muito apoio. A gente sempre fala, vai comer, sabe o sanduíche, que você aperta o sanduíche e leva na boca? Pega igualzinho a o sua mama, que você sanduíche, vai ter sempre em mais C. E é porque isso. aqui a gente ajuda no fluxo também, né? Isso. Com a tesoura a gente interrompe esse fluxo. O que a gente quer? Aumentar o fluxo. Então, gente, o bebê ele tem muito reflexo de busca. Então, tudo que encosta do ladinho da boca, ele já vai tentando buscar. Nem sempre é fome, porque às vezes acaba de mamar, às vezes vem a mãozinha, ele vai fazer esse reflexo de busca. E aí a gente vai utilizar esse reflexo de busca a nosso favor agora nesse momento. Então, a gente vai, ó, e passando esse mamilo, direcionando o narizinho, descendo para a boca, encostando aqui no cantinho da boca do bebê. E aí, com isso, ele vai abrir mais a boca e conseguir abocanhar melhor essa mão.
Na verdade, quanto mais ele abocanhar a mama, melhor a gente vai conseguir fazer uma transferência de leite. O bebê que só pega o bico do seio, né, aquele mamilo, ele não vai conseguir fazer um movimento real de rotação ali e fazer uma boa extração de leite. Então, sempre observar isso. E aí, o que que a gente vai observando? O queixinho está encostado realmente no seio, o narizinho está livre, né? Esse bebê, a gente consegue escutar essa deglutição, ele está conseguindo realmente Engolir, né. sugar, engolir, né? Então, essa observação aqui, ela é muito importante nesse momento. Então, e aí a gente pode estar, né, fazendo expressão de mama, porque aí se ele parou de mamar, a gente pode vir cá e ajudar nisso. E aí depois que tá bem, né, você viu que a pega tá boa, a gente conseguiu observar todos esses sinais, sim, a gente pode vir, voltar com essa mão e deixar esse bebê aqui. Então acho que essa é a principal dica neste comecinho. E elas me perguntaram também: "Qual a melhor posição para amamentar? Uhum. Qual a melhor posição para colocar o bebê?" Então, eu acredito que seja essa. E assim, neste começo, a mãe estar sentada, gente, porque depois tem outras posições, deitada, é super bacana. Mas a gente, como está aprendendo, né, um processo dual ali de mãe e bebê, então é importante você estar sentada, né? Eu sempre falo a questão de coluna ereta, ter apoio, né? Uma Cuidado boa, também com o risco, né, de deixar o bebezinho cair, porque você vai estar muito cansado, essa questão de sim. amamentar deitado, você não relaxar o corpo ali, então é melhor que o bebezinho esteja maiorzinho um Uhum. pouquinho, né, tem todas Sim, essas com questões também. certeza. E aí, né, pensar de você estar bem acomodada para esse bebê vir ao seio, porque senão a mãe fica toda torta, gente. Dor no pescoço, dor É, no e aí ombro. eu falo assim, porque às vezes, né, tá aquela dificuldade, então a mãe vai encurvando e vai, né, então essa mama não fica livre. Então a ideia é essa, né, ter a rede de apoio, companheiros que ali junto ajudar a posicionar, colocar na poltrona, às vezes Uhum. trazer a almofada de amamentação, que é muito interessante também. Então o principal é estar mais relaxada e mais bem posicionada possível. Como eu disse, esse assunto é muito amplo. Então a gente tem o tempo de mamada do bebê, que a gente recebeu perguntas: quanto tempo que o bebê tem que ficar na mama? Como que eu coloco ele para rotar? Como que eu sei que ele está cheio? Como que eu sei que a amamentação está acontecendo? Né? A questão de xixi e cocô. Tem muita coisa para a gente falar aqui. Espero que nesses 2 episódios que nós fizemos de amamentação, nós tenhamos ajudado um pouco vocês. Você quer mais respostas de perguntas sobre a amamentação? Ter mais um episódio sobre isso? Manda pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de fazer essa continuação para você. Um abraço e muito obrigada. Beijo, gente, até o próximo episódio. Tchau, meninas, até mais.